Olá pessoal, meu nome é Maria da Luz, sou graduada em Letras Português e especialista em Metodologia do Ensino e Mídias na Educação. Nesse curso técnico em Cooperativismo, nós vamos ficar com a disciplina de Redação Oficial. Nossa disciplina tem 45 horas, será dividida em 3 unidades. Na unidade 1, nós vamos ver comunicação e linguagem, emprego dos pronomes, colocação pronominal, regência verbal e nominal. Vamos dar início analisando o conceito de comunicação. A comunicação é o ato de transmitir uma informação e ela ocorre quando interagimos com outras pessoas usando linguagem. Ou seja, só vai haver comunicação quando nós conseguirmos compreender o que o outro diz e dizer nossas ideias e fazer com que elas sejam compreendidas. Isso é interagir com o outro. Nesse processo de comunicação, ela pode acontecer de 2 formas. Comunicações orais, que são as que são feitas por meio da fala, que é o mais complexo, apurado e caracteristicamente humano meio de comunicação. E também pode acontecer de forma escrita, onde você vai utilizar a escrita para comunicar ou tornar conhecido suas ideias ao interlocutor. O interlocutor é a pessoa com quem você conversa. A linguagem. O que é essa linguagem? Ela é o processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. É qualquer meio sistemático de comunicar ideias, sentimentos, através de signos convencionais, sejam eles sonoros ou gráficos, através de gestos, de cores. Todos esses símbolos, eles precisam ser convencionais, por quê? Para que você possa ser compreendido, para que outras pessoas possam entender a sua mensagem. Essa linguagem, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode ser uma linguagem verbal, que é onde a mensagem é constituída pela palavra, e ela pode ser também uma linguagem não verbal, que é quando você utiliza outros meios ou outro código que não seja a palavra nos atos de comunicação. Vamos ver um exemplo dessa linguagem, tanto verbal como não verbal. Observem essas placas. Nós temos aí placas que utilizam a linguagem verbal, ou seja, só a palavra, como por exemplo, aviso, não pise na grama, e linguagens não verbais, né? Como a gente observa aí, 4 placas que utilizam apenas símbolos, imagens para transmitir uma comunicação. E esses símbolos ou essas imagens, elas são convencionais, ou seja, onde aparece, a pessoa consegue entender que mensagem ela está querendo transmitir. Por exemplo, na gravura acima, no meio, você já sabe que em um estacionamento, quando tiver essa imagem no chão, você já vai saber que é um estacionamento próprio para deficientes. E, além dessa linguagem verbal e não verbal, nós temos também a linguagem mista, que é aquela utilizada, onde você utiliza tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. É o que acontece nas histórias em quadrinho, nas tirinhas, onde o escritor ele faz uso das imagens e das palavras. E a língua? O que é a língua? A língua é um instrumento de comunicação, tanto gráfico, escrito ou sonoro, que pertence a um grupo social. Toda língua ou idioma, ela é composta por regras gramaticais, que vão possibilitar que aquele grupo de falantes consiga produzir os seus enunciados, consiga se comunicar e ser compreendido. Essa língua, ela pode ser de forma preocupada, ela pode acontecer seguindo todas as estruturas gramaticais e aí, nesse momento, você está fazendo uso de uma língua culta, porque está respeitando todas as normas gramaticais, é o que acontece quando você vai escrever, ou então
ela pode acontecer também de forma despreocupada, que é aquela que você utiliza no dia a dia, no seio da família, com os colegas. Você não se preocupa de colocar todas as palavras nos seus devidos lugares, de fazer as concordâncias corretas, de dizer todas as palavras no processo, mas você é compreendido. E essa linguagem, ela pode ser feita utilizando a fala, que no caso é a sua maneira individual de empregar a língua de forma particular e pessoal. Isso é a fala. Enquanto que a língua, ela é um sistema, ela é um instrumento de comunicação que pertence a um grupo e por pertencer a um grupo, ela só existe na medida em que os falantes utilizam essa língua. Esses falantes, eles exercem um grande poder sobre a língua. Por quê? Porque eles podem fazer com que palavras sejam introduzidas na língua ou que sejam esquecidas. Ela é um organismo vivo e é vivo na medida em que os falantes utilizam. Quando os falantes deixam de utilizar uma língua, ela acaba perdendo a sua utilidade e passa a ser uma língua morta. É o que acontece com o latim. É usado apenas para explicar alguns fenômenos ou mudanças que aconteceram na língua, a origem das palavras, mas não é um idioma mais falado. Agora vamos analisar o emprego dos pronomes. Os pronomes é uma classe gramatical e essa classe, o objetivo dela, ela existe para substituir ou acompanhar os nomes. Que nomes são esses? Ou substantivos ou adjetivos. E dentro de uma frase, elas exercem um papel sintático. Ou elas serão sujeitos, objetos, complementos, agentes, adjuntos, predicativos, apostos. Então, esses pronomes eles vão exercer uma função sintática dentro da frase. Essa classe de pronomes, ela também tem uma subdivisão. Os pronomes, eles podem ser pessoais, são os que indicam diretamente as três pessoas do discurso, representados. A primeira pessoa, ela é representada pelo eu, ou nós, eu no singular e nós no plural, e significa a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Ela é representada pelos pronomes tu e vós. A terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Ela é representada pelos pronomes ele e ela no singular e eles e elas no plural. Então, todos os pronomes vão estar diretamente relacionados a essas três pessoas do discurso. Esses pronomes pessoais, eles podem ser retos e oblíquos. Os pronomes retos, eles vão exercer a função de sujeitos dentro das frases. Já os pronomes oblíquos, eles exercem a função de complementos. Temos aí uma observação interessante. Não podemos nos esquecer de que os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, eles estão sempre ligados aos verbos. E há diferenciação quanto ao uso dos pronomes em terceira pessoa. E aí nós temos um exemplo. O o ou os e a ou as, ele se refere à terceira pessoa, ele ou ela. E é usado para referir-se a objetos ou pessoas e desempenha o papel de objeto direto. Já o li, ele se refere a eles ou a elas. Ele é usado somente para pessoas e exerce a função sintática de objeto indireto. Então, se você tiver que analisar uma frase, você já vai observar que quando tiver o pronome li, ele é um objeto indireto. Nós temos aqui também outras situações, outros casos de emprego dos pronomes pessoais. Por exemplo, comprei a casa. Se nós pegarmos e substituirmos a expressão a casa por um pronome, ele será o a. E esse pronome ele vai se ligar, se unir ao verbo, que é comprei. Nesse caso aí, comprei a casa, ficaria comprei a. Se o verbo termina em M, ele tem um som nasal. Nesse caso, se você tiver que substituir o complemento dele, você não vai poder simplesmente colocar um a. Você vai precisar acrescentar um N aos pronomes.
Se o verbo terminar em R, S ou Z, você vai cortar essas letras e acrescentar um L aos pronomes O ou A quando você precisar substituir o complemento desse verbo. Já os pronomes com as preposições, nós temos aí um quadro que depois vocês podem estar observando direitinho. Por exemplo, a preposição entre, o correto seria usar entre mim e ele, e não entre eu e ele, porque nós já vimos que o eu é um pronome reto e os pronomes retos não podem ser usados como complementos. Já temos uma outra classe de pronomes que são os pronomes possessivos, uma subdivisão dos pronomes. Os possessivos, como o nome diz, eles indicam posse, a quem pertence um objeto. Nós temos aí os de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e os de primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Uma observação importante a lembrar dos pronomes possessivos é que eles concordam em gênero e número com o elemento possuído. E em pessoa, eles concordam com o possuidor. Como isso acontece? Vamos observar na frase. Eu levo as minhas coisas. Observem aí destacado o pronome minhas. Ele está relacionado em pessoa ao possuidor, que é eu, primeira pessoa, por isso é minhas, e está relacionado à coisa possuída, que é a palavra coisas, feminino e plural. Por isso, o minhas está no feminino e no plural. Os pronomes de tratamento já vão requerer o possessivo na terceira pessoa, ou seja, seu, sua, seus e sua, e não na segunda pessoa, vosso, vossa e vossos e vossa. É o exemplo aí de vossa excelência, tá? É um pronome de tratamento. Precisa se preocupar com sua saúde e não com vossa saúde. Uma outra subdivisão dos pronomes são os pronomes indefinidos. O próprio nome já diz que eles não definem exatamente a pessoa ou, no caso, o objeto, a coisa que eles acompanham, substantivo que eles acompanham ou que substituem. Por isso são indefinidos. Nós temos os variáveis, que são aqueles que podem se flexionar para ir para o masculino, feminino, singular ou plural. A exemplo de algum, alguma, alguns, algumas. E nós temos os invariáveis, que é outrem, nada, cada, são alguns desses pronomes. Nós temos também os pronomes interrogativos. Esses pronomes, eles são usados em frases interrogativas, diretas ou indiretas. E eles são os variáveis qual, quais, quanto, quanta, eles podem mudar de masculino, feminino, singular ou plural, e os invariáveis que são que e quem. Observem que esse que e esse quem, ou qual, eles podem tanto ser pronomes interrogativos, como vocês vão ver lá na frente, que eles podem ser também pronomes relativos. O que vai indicar que são pronomes interrogativos é estar em frases interrogativas diretas ou indiretas. Aqui é o caso dos pronomes relativos. Esses pronomes, eles estabelecem uma relação com o termo anteriormente citado. Vamos ver na frase. Vocês que sempre nos criticaram, agora pedem um conselho. Observem aí o pronome que sempre nos criticaram. Quem sempre criticou aí? Foi vocês, que já está mencionado anteriormente. Então, o que, nessa oração, ele se refere ao termo vocês, que já foi citado anteriormente. Por isso, é um pronome relativo. E nós temos aí vários outros, que são os variáveis e os invariáveis, que só são pronomes relativos quando eles estiverem repetindo um termo já citado na frase. Nós temos também os pronomes de tratamento, temos aí dois quadros que depois vocês podem estar verificando. O pronome, o emprego dele e a abreviatura são esses pronomes que vocês vão utilizar mais na redação oficial, ao elaborar um memorando ou outro documento oficial. Temos aí também os pronomes de tratamento 2, tá? É a continuação aí da mesma forma, o pronome e o emprego dele.
Já os pronomes demonstrativos, eles são palavras que têm a função de indicar o posicionamento ou o lugar de um ser em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, nós temos este, esta, estes e estas, ou isto. Eles são pronomes de primeira pessoa. Por quê? Porque eles indicam que o objeto está próximo da pessoa que fala. Já esse, essa, esses e essas e isso são de segundo, indicam que o objeto está próximo da pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa. E aquele, aquela, aqueles e aquelas e aquilo, eles indicam que o objeto está distante das pessoas que falam e com quem se fala. Quanto à colocação pronominal, onde nós vamos usar os pronomes oblíquos, me, ti, si, como que eles são colocados nas orações? Eles seguem algumas regras. A próclise, por exemplo, é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Para que isso aconteça, existem algumas regras. Por exemplo, se na oração vai aparecer a preposição em, mais, o gerúndio do verbo, e você precisa utilizar um pronome, como que ele vai aparecer? Observe aí, em, se, querendo. O pronome vai aparecer antes do verbo. O se aparece antes de querendo. Por quê? Por conta dessa regrinha. No caso, se a frase começa com advérbio e você precisa usar um pronome, então esse pronome vai vir antes do verbo. Já no caso, outra situação também, pronomes interrogativos, o pronome vai ficar antes do verbo. Esse processo é chamado de próclise, certo? Quando você coloca o pronome antes do verbo. E aí tem várias outras situações. Agora, se você precisa colocar o pronome num verbo que está no futuro, onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no meio do verbo. Quando que a mesóclise é usada? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito e iniciar a frase. Não tiver nenhuma das situações que vão pedir a próclise. É o caso aí, ó. Beijar-te-ei. O verbo seria beijarei. Só que como ele inicia a frase, eu não poderia colocar beijarei-te, certo? Então, por isso, o verbo fica o pronome fica no meio do verbo. Aí sim acontece a mesóclise. E a ínglice? A ínglice é a colocação do pronome depois do verbo. Quando que ela vai acontecer? Quando não houver nenhuma situação que peça a próclise ou a mesóclise. E aí nós temos uma situação, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, iniciando a frase, então, calem-se, o pronome se está depois do verbo. Quando o verbo iniciar a oração, sempre você precisar colocar um pronome, vai acontecer uma ínglice. Por quê? Porque o verbo inicia a oração. E aí nós temos também outras situações. Vejam agora a regência verbal. O que é esse processo de regência? É a relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Eles podem estar ou não ligados por meio de preposição, o que pode alterar ou não o sentido. O que significa tudo isso? Vamos analisar. Os verbos, eles podem ser classificados. De acordo com o quê? De acordo com pedir ou não complemento. Por exemplo, um verbo intransitivo é o quê? É um verbo que não tem necessidade de complemento. Nós temos aí a frase, todos saíram. Depois desse verbo, nós não precisamos acrescentar informação nenhuma, porque o verbo é completo. Já se o verbo pedir um complemento, ele já vai ser verbo transitivo direto. Por exemplo, eles compraram todos os materiais necessários. Eles compraram o quê? Então, a gente observa que o verbo pede um complemento, por isso, ele é transitivo.
E ele é transitivo direto porque ele pede um complemento sem necessidade de preposição para ligar o verbo ao seu complemento. Quando o verbo necessita de um complemento com uma preposição para se ligar ao seu complemento, então ele é verbo transitivo indireto. Nós temos aí o exemplo, visava a uma melhor condição de trabalho. E nós vamos analisar por que esse verbo visar aí, ele pediu um complemento. Verbo transitivo direto e indireto são verbos que necessitam de dois complementos. Um complemento com preposição e um complemento sem preposição. É o que acontece com o verbo pedir. Pediu um conselho ao amigo. Pediu o quê? Um conselho. A quem? Ao amigo. Por isso, ele é classificado como verbo transitivo direto e indireto. Agora, vamos analisar a regência de alguns verbos que podem ser ou ter duas regências, ou podem pedir ou não complemento. O verbo assistir, ele pode ser usado na frase no sentido de socorrer ou ajudar, ou no sentido de ver e presenciar. Vamos analisar essa frase. Um jovem médico assistiu os feridos. Nesse caso aí, o verbo assistir está no sentido de socorrer ou ajudar. Assim, esse verbo, ele vai ser transitivo direto, vai pedir um complemento sem preposição. Já no segundo caso, todos assistiram a um espetáculo deprimente. Nesse caso aí, assistir, ele tem o sentido de ver ou presenciar. Por isso aparece aí a preposição, o azinho aí que é a preposição, ligando o verbo assistir ao seu complemento. As duas situações estão corretas, certo? Porque os verbos estão sendo usados com sentidos diferentes. É a mesma coisa que acontece com o verbo aspirar. Dependendo do sentido dele, ele vai ter duas transitividades. Pode ser transitivo direto, no sentido de sorver ou inalar, e pode ser verbo transitivo indireto, no sentido de desejar ou querer. Agradar, a mesma coisa. Nós temos também mais outros verbos que têm regências diferentes. Por exemplo, o verbo querer, ele, no sentido de desejar, como por exemplo, queria todos os bens que o dinheiro podia comprar. Nessa situação, esse verbo querer está sendo empregado no sentido de desejar. Por isso, verbo transitivo direto. Pede um complemento, que o complemento aí é queria o quê? Todos os bens. É um complemento que não precisa de uma preposição para se ligar ao verbo. Já no sentido de querer bem ou amar, ele é verbo transitivo indireto. O pai queria ao filho e por ele trabalhava. Já aí, ele está no sentido de amar ou querer bem. O pai queria ao filho. Esse ao aí, a junção da preposição a mais o artigo o. O verbo visar, a mesma situação. Ele pode ser usado no sentido de mirar, por visto, ou no sentido de pretender. O que você tem que observar nessas situações é qual é o sentido do verbo para poder analisar se a regência dele está ou não correta. Nós temos também um verbo interessante, que é o verbo esquecer e lembrar. Esse verbo ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Vai depender de quê? De você usar ou não um pronome com ele. Se você dizer a frase, esqueceu meu nome, nesse caso aí, ele é um verbo transitivo direto. Esqueceu o quê? Meu nome. Mas se você usar esqueci-me do livro, aí você já usou o pronome me. Nesse caso, esse verbo esquecer, ele já vai ser transitivo indireto e já vai pedir a preposição de. E a regência nominal? O que é essa regência? É também a relação que existe entre o nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e um eventual complemento dele. E também vão existir as suas regras. A regra básica é o complemento nominal será sempre precedido de preposição. Vai sempre vir com uma preposição.
e é comum haver mais de uma forma de regência sem mudança de sentido. Vamos analisar isso. Olha só aqui alguns nomes. Alheio a. Se eu usar a palavra alheio, para ligá-la a um complemento, eu vou usar a preposição a. Por exemplo, na frase, ele está alheio a tudo o que acontece ao seu redor. Observem que foi usado o nome alheio e a preposição a. Se você observar também aí no quadro, nós temos aí a palavra ansioso e ela aceita duas preposições. Ansioso para estudar, ansioso por estudar. Além dessas palavras aí, nós temos mais um quadro que vocês vão estar verificando para saber a regência de alguns nomes. Até a próxima aula.